7 coisas que o time de desenvolvimento pode fazer quando acaba o sprint backlog antes do fim da sprint. Vamos lá? Fala galera! Então, essa semana eu postei nas redes sociais da Agile School uma postagem falando sobre 7 coisas que o time de desenvolvimento ele pode fazer se ele terminar todo o escopo do sprint backlog e ainda não tiver acabado ainda o período da sprint, né? Faltando 1, 2 dias, né? Se o time de desenvolvimento acabar tudo que ele deveria fazer, o que ele faz naqueles 1 ou 2 dias? Tá? Então a primeira coisa que eu digo é que ele não faria seria terminar a sprint ali, por exemplo. Então a sprint, por quê? Porque a sprint ela é um evento de um time box, né? um período pré-determinado. Quando você começa a sprint ali na sprint planning, você já sabe quantos dias ela vai durar, né? Você já planeja aquela quantidade de tempo. Então você termina o escopo do sprint backlog antes do tempo, você vai ter coisas ali que você pode fazer naqueles dias ou horas ali que sobrarem, tá? Então a primeira coisa que um time de desenvolvimento ele deve fazer quando acabar esse escopo do sprint backlog, então fechou todo o escopo, tudo bonito, bateu o objetivo da sprint, o time de desenvolvimento ele deve procurar o Product Owner, porque o Product Owner é que deve tomar essa decisão junto do time, tá? Lembra que o Product Owner ele é a pessoa que ela é responsável por maximizar o valor do produto por meio do trabalho do Development Team. Então o Product Owner é como se fosse aquele empreendedor, né? Ele vai investir, né? um dinheiro, na verdade aqui ele está investindo a capacidade, né, das pessoas do time ali, e depois ele vai querer um retorno desse investimento em termos, né, de valor sendo gerado para o cliente. Ou seja, o Product Owner é a pessoa que deve tomar a decisão sobre o que deve ser feito dentro do tempo ali remanescente ali de uma sprint. Porém, o time de desenvolvimento, como a gente não tem uma hierarquia dentro do time Scrum, o time de desenvolvimento, né, ele sabe que o Product Owner tem essa responsabilidade, mas ele pode influenciar também o Product Owner. A gente trabalha muito num consenso, a gente trabalha muito com a colaboração e a sinergia dos membros do time, independente do papel. Ou seja, o time de desenvolvimento ele pode sugerir, ele pode ir até o Product Owner para fazer uma sugestão das atividades que podem ser feitas. E primeira atividade então que pode ser feita é a correção de bugs ou de débito técnico. Então a gente sabe que no decorrer do nosso desenvolvimento o time às vezes ele deixa algumas coisas ali que deveriam ser feitas, né? Ele não trata as coisas com a devida qualidade, podendo gerar débitos técnicos. Então, no tempo em que nós temos ali livre, né, no final de uma sprint, por exemplo, a gente poderia utilizar para fazer o quê? A correção desses débitos técnicos, né? Atacar esses débitos técnicos para que a gente suba a barra de qualidade do nosso código-fonte. Uma outra coisa é a correção de bugs também. Então, se tem algum bug ali que foi encontrado, seja em produção ali ou um outro bug que a gente sabe da pré-existência dele ali e ele está no Product Backlog, o time pode solicitar ao Product Owner para que venha a priorizar esses bugs para que possam ser corrigidos. Legal? Segunda coisa que pode ser feita nesses dias que sobram ali da sprint é a refatoração de código-fonte. Também uma outra prática que visa aumentar a qualidade do nosso entregável. Ou seja, isso é uma prática que é bastante vista dentro do XP, né? E a gente sabe que quem nunca passou por isso, né, de estar construindo um software e vai alterando e adicionando coisas ali até que esse software ele fique difícil de dar manutenção. Muitas vezes tem pessoas até que tem que jogar um código fora de tão complicado, de tão difícil que ele fica de dar manutenção. Ou seja, o código ele precisa ser refatorado com o passar do tempo, né? A gente precisa garantir que a qualidade do código ela permaneça, ela continue. Então, itens, né, atividades de refatoração muitas vezes são necessárias. Então, essa é uma coisa também que o time pode fazer, né? Subir as versões de uma lib, corrigir um pattern que ficou para trás ali, fazer uma refatoração de performance dentro de um código-fonte que não está bacana, executa uma análise estática e vê que tem algumas classes ali ou alguns arquivos que eles estão com uma complexidade ciclomática muito grande. Ou seja, o time pode refatorar e aumentar a qualidade do seu código. Terceira coisa que pode ser feita, puxar um outro item do Product Backlog, uma nova feature, alguma coisa para ser feito.
Essa é a atividade que eu mais vejo os Product Owners fazerem, tá? Que é o quê? Antecipar alguma outra feature para já ser desenvolvida, ok? Então, vai lá, conversa com o Product Owner, ele vai até o Product Backlog, alguns itens que já estão refinados ele traz para dentro dessa sprint. Quarta coisa que pode ser feito, refinamento do Product Backlog. Lembra que o time Scrum ele vai refinando o Product Backlog, né? Adicionando detalhes, quebrando as tarefas, fazendo estimativas de valor, fazendo estimativas de esforço. Então, o Product Owner pode priorizar que o Development Team faça o quê? Mais refinamentos, refine mais tarefas ali ou mais itens do Product Backlog. Quinta atividade que pode ser feita, time de desenvolvimento ele pode solicitar ao Product Owner para estudar algum tipo de tecnologia ou também executar alguma POC. Então, o time sabe ou está desejoso de utilizar uma tecnologia nova, ele sabe que ele vai ter que utilizar isso nas sprints que virão, então ele pode solicitar ao Product Owner para já ir estudando essa tecnologia, fazendo um dojo, fazendo algum tipo de hackathon, alguma atividade ali de tecnologia, validando, fazendo um spike, né, uma POC. Ou seja, o time pode se utilizar desse tempo que sobrou para já crescer em conhecimento técnico com relação à sua atividade ali, ao seu papel, à tecnologia que ele está utilizando. Sexta atividade que pode ser feita, galera, dinâmicas de team building. Então isso geralmente ele fica um pouco mais no olhar do Scrum Master, né? Uma visão de crescer a colaboração entre as pessoas, ali a integração entre os indivíduos, crescer ali o sentimento de time entre as pessoas. Então o Scrum Master ele pode solicitar ao Product Owner para que possa ser feita ali uma atividade, uma dinâmica, algum tipo de atividade em conjunto ali que venha crescer dentro do time essa coesão, esse senso de equipe. E por último, sétima atividade que pode ser feita, o Product Owner, né, junto, é claro, com os gestores, seja lá quem for que tome essa decisão, ele pode zerar o banco, né? Ele pode pedir para que as pessoas zerem banco de horas se ele tiver, ou pode também dar folga para o time se ele desejar. Então essa também é uma possibilidade que a gente tem. Muitas vezes o time dá o gás, o time a gente sabe que a agilidade a gente tem um foco muito grande em fazer as coisas acontecerem, né? E muitas vezes as pessoas elas vêm num ritmo bem forte de trabalho. Por que não dar uma folga por o time ter alcançado um objetivo ali, ter cumprido com um sprint backlog, se esforçado e ter entregue um grande valor ali ao final da sprint? Por que não dar um dia de folga ali, né? Um dia que sobrou? Ou seja, essa também é uma possibilidade. Beleza, gente? Então essas são as 7 atividades que você pode fazer dentro de uma sprint que tenha acabado o seu escopo antes do tempo, ok? Essa foi a dica de hoje e vejo vocês na próxima.